Como ser uma líder de alta performance, exercendo múltiplas tarefas e ainda sendo mãe? Essa é a pergunta que vocês mais me fazem a respeito do como. Como é que a gente consegue exercer essa alta performance? Primeiro, a gente precisa entender que alta performance é a performance acima da média. E se de fato você quer exercer a alta performance, você vai ter que estar muito atento aos pontos que eu vou trazer hoje para você. O primeiro de todos eles é a sua saúde. Não tem como você exercer a alta performance se você não dorme bem, se você não come bem, se você não bebe a quantidade adequada de água. Por quê? Porque o seu corpo ele não pode ser um empecilho para você. O seu corpo ele não pode fazer barulho e te atrapalhar nesse processo, porque você já tem muita coisa a fazer. Então, se você se sente culpada e negligencia o óbvio, né? Não erre no óbvio. Não deixe que o seu corpo seja um objeto de barulho e transtorno para você. Então, o primeiro ponto que você não pode negligenciar é o ponto da alimentação, da ingesta de água e do sono. O segundo ponto que você não pode negligenciar é a sua saúde emocional, ou seja, a sua inteligência emocional, a gestão das suas emoções. Procurar ajuda sempre é válido. Você precisa saber se dentro da tua Constituição existem crenças, existem sabotadores dentro do processo entre ser mãe, empresária e exercer múltiplas tarefas. Primeiro você precisa entender o que é ser mãe para você, porque provavelmente você criou um estereótipo do que é ser mãe e está tentando se encaixar nele, só que a sua realidade é outra. Então, primeiro ponto, saúde. Segundo ponto, saúde emocional. O que você tem feito para cuidar de você enquanto perspectiva sobre o que você considera como sendo saudável na sua relação familiar, o seu conceito de mãe, o quanto você tem válvulas de estresse, o quanto você é ouvida. Então, ajuda terapêutica, habilidades, atividades terapêuticas também, por exemplo, como yoga, atenção concentrada, acupuntura, vão te ajudar nesse controle emocional. Eu diria melhor, nessa gestão emocional. O autoconhecimento é fundamental para quem quer performar, porque senão vai ser um outro objeto de barulho. Você vai se irritar facilmente, você vai explodir facilmente, você vai ter atitudes que você vai se arrepender depois. Então, nada melhor que, primeiro, olhar para os seus paradigmas, ou seja, para as suas verdades absolutas, para você saber sobre que ponto, sobre que ótica você está olhando a vida. Se essa dor e essa culpa que você sente não é decorrente de quadradinhos que você criou na sua mente sobre o que é certo e errado. Segundo, atividades que vão fazer você ter gestão sobre as suas emoções. E atividades muitas vezes são válvulas de escape que vão te ajudar, porque você vai ser cobrado em todas as áreas que você tiver. O terceiro ponto é você saber cultivar a empatia. Por quê? Quando você começa a ativar no outro os gatilhos da reciprocidade, esse outro inevitavelmente vai gerar condutas para com você mais assertivas. Então, se você quer ter zonas menos estressivas, se você quer ter relações mais saudáveis, você precisa começar a treinar o processo de empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, ser mais empático, ser uma pessoa mais colaborativa, ser uma pessoa que esteja à disposição, obviamente, dentro dos limites, né? De auxiliar, de conduzir, de servir, proporcionando o melhor sempre ao outro. Isso vai gerar um ambiente mais harmônico ao seu redor, ou seja, um ambiente com menos estresse. E isso vai fazer você ter relações mais saudáveis. Outro aspecto importante é você praticar a comunicação. A gente já percebeu que várias pessoas que têm altos índices de estresse ou não conseguem performar, ou não conseguem gerir equipe, ou se sentem demasiadamente culpada, é porque não se comunica. Quando você tem uma comunicação assertiva, uma comunicação direta, uma comunicação clara,
você coloca, como minha mãe diz, os pontinhos nos is. E aí não fica ruído na comunicação. Você deixa claro aquilo que você deseja, você deixa claro com que parâmetro você deseja, você deixa mais claro ainda a forma que você deseja e tá tudo certo. Porque quando você tiver que dar um feedback, você dá exatamente mediante todo o planejamento que você fez e todas as condutas que você pontuou. E aí tá tudo certo. Para você vai ficar muito mais fácil entender que você está falando sobre o papel que o colaborador exerce e não necessariamente sobre o colaborador. Quarto ponto é você buscar o equilíbrio. É necessário, se é que essa palavra existe, é necessário a gente entender que primeiro saúde, depois família e depois trabalho. A gente precisa ter para onde voltar. A gente precisa ter relações saudáveis dentro da nossa casa. Não dá para a gente ser líder fora, uma vez que a gente não é líder dentro. O processo primeiro é interno, é de autoconhecimento, é de autocuidado, é de transbordo. Liderança é transbordo. Liderança é eu estou organizada e eu transbordo os meus processos de organização para que a minha equipe fique organizada também. Mas primeiro eu faço em mim, depois eu faço na minha casa. Ou seja, aonde você volta. Os processos dentro da sua casa têm que ser harmônicos. Não existe um líder que busca a estrutura fora que a sua casa esteja toda desorganizada. Muito dos erros que a liderança exerce é por querer organizar a equipe, uma vez que a vida não está organizada. Está dormindo mal, está comendo mal, está brigado com o cônjuge, está em desarmonia familiar. Então, busque esse autocuidado, depois busca a harmonia da tua casa, a harmonia das tuas relações, a harmonia daquilo que você está impactando ali. E aí sim, você vai ser transbordo para organizar o externo, a sua equipe. Por quê? O líder, ele é, na verdade, um grande influenciador. E a gente só influencia com verdade. A gente só influencia por exemplo. Então, se você tem uma casa desorganizada, uma saúde desorganizada, você não vai conseguir impactar o seu time com organização. É necessário que você tenha processos organizados para que aí sim você comece a impactar o seu time. E pode ter certeza que a sua conduta, o seu comportamento irá muito mais performar do que aquilo que você diz. Outro fator que pode ser muito importante para você é fazer esses planejamentos que eu tenho na minha parede. Quem são minhas alunas sabem disso. Eu tenho um planejamento da minha casa, um planejamento das minhas reuniões e um planejamento das minhas atividades. Isso visível. Isso me ajuda, porque eu sou mãe, eu sou psicóloga, eu sou empresária e eu sou especialista em processos empresariais e liderança feminina. Então, eu dou conta de 3 empresas. Dentro desse processo, através de organização, disciplina, constância, trabalho pessoal, trabalhando a minha saúde e trabalhando os meus relacionamentos. Então, se você quer ser uma líder de alta performance, não negligencia esses pontos que eu trouxe nesse vídeo. Seja você um agente transformador da realidade e deixa aqui embaixo teu comentário, divulga o canal, leva essa mensagem para o maior número de mães, né, que precisam de ajuda para não negligenciar esses pontos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.